Então, por onde devemos começar? Quando ela o conheceu, ele a encheu de elogios e a colocou num pedestal, como se fosse uma rainha, e ela achou que era realmente especial. Mas em poucos meses ele começou a menosprezá-la, e então ela percebeu que, na verdade, era só mais um dos muitos padrões dele. Como é que a gente abre mão dessa ideia de que somos tão especiais, tão únicos, tão indispensáveis, insubstituíveis, sem que isso se torne uma crise de identidade? Junte-se a mim, Esther Perel, para mais um episódio de Where Should We Begin? Oi, Esther. Então, nos últimos anos eu tive um relacionamento que foi basicamente uma montanha-russa emocional, com o melhor de tudo no começo e depois acabou virando absolutamente nada. E agora, 6, 8 meses depois de cortar totalmente o contato com essa pessoa, eu me sinto destruída por isso, como se eu não valesse nada e fosse totalmente substituível. E eu sei que outras mulheres tiveram exatamente a mesma experiência com essa pessoa, mas também eu realmente senti muita esperança no começo do meu relacionamento com ele. E eu achava que eu era diferente. Eu era especial. E ele realmente me fez sentir assim. E eu não sou o tipo de pessoa que entra em qualquer relacionamento ou que gosta de muita gente. É realmente bem difícil pra mim. E agora tenho 44 anos. E eu iniciei esse relacionamento com ele quando tinha 42 anos. Ele é 10 anos mais novo do que eu. Naquela época eu estava confiante e feliz, mas também havia desistido de encontrar o amor. E ele ofereceu tanto. E por um minuto foi uma sensação realmente ótima. E havia tanta promessa. E então realmente começou a se dissolver dessa maneira. E também se dissolveu ao mesmo tempo em que meu pai estava morrendo. E ele morreu. E então tudo realmente chegou ao limite, tipo, simplesmente sabendo que essa pessoa é absolutamente errado pra mim e não era a pessoa que eu achava que ele fosse. E ainda levou mais um ano pra eu realmente terminar tudo com ele. 3 meses depois, ele já estava noivo de outra pessoa e eu não sei como me recuperar disso. E não sei se algum dia vou conseguir confiar em alguém de novo. E eu quero, porque eu quero uma parceria, quero um amor duradouro. E esse foi o principal motivo pelo qual terminei com ele, porque eu sabia que isso não ia acontecer com ele. Eu ainda quero isso, mas não sei se consigo confiar em alguém novamente. Uau! E a questão é: Quer dizer, como posso realmente confiar em mim mesmo, nas outras pessoas, na própria ideia? Não sei, é difícil. é difícil ouvir isso também, sim. Yeah, yeah. Sim, é difícil ouvir as partes sobre se sentir inútil, sabe? Então, sim. E é difícil ouvir que ainda se fala tanto dele, sabe? Como se eu tivesse me perdido nisso. Você está bien. Simplesmente me perdi completamente naquele relacionamento e na ideia que ele representava, deixando que meus próprios interesses, alegrias e quem eu sou como pessoa ficassem em último lugar na hierarquia. Eu entendo. Não entendo o princípio do que você está dizendo, mas adoraria entender os detalhes. Tipo, o que acontece? Como vocês se conheceram? E depois vou te perguntar um pouco sobre quem você era antes, porque sua confiança não pode depender só de um homem. Então, me conta um pouco da história, do jeito que você viveu. Eu conheci ele em um aplicativo de namoro. E o contexto era que isso foi, sabe, uns 2 anos depois de um relacionamento muito longo, de 10 anos, que eu tive com outra pessoa. E desde então eu saí com outras pessoas também. Eu meio que simplesmente virei a página. Eu tinha mais ou menos 42 anos na época e pensei, quer saber? Vou usar aplicativo de namoro. Talvez eu só quero me divertir com isso. Não vou me importar. Não vou criar expectativas.
Quer dizer, não é exatamente verdade, porque eu não sou capaz disso, mas eu só queria ser mais despreocupada com isso. Então eu me abri para sair com homens mais jovens e ele meio que apareceu. Aí fui encontrá-lo e ele era um amigo em comum. Então ele conhecia pessoas do nosso círculo de amigos. E por isso eu acabei confiando um pouco nisso. E no começo eu só achei que poderia ser divertido. E ele era atraente e viajava muito. E havia uma espontaneidade na forma como a gente interagia. Sabe, ele era muito proativo e, tipo, muito. Agora eu acho que vejo um pouco de love bombing, mas no começo ele era meio comedido com isso. E era muito assim, simplesmente parecia bom, parecia confortável, parecia isso. O tipo de interação que eu procurava era com um homem com quem eu não precisasse me esforçar demais para saber como ele se sentia em relação a mim. Ele meio que estava me dando isso e eu estava aceitando. Eu pensei, ok, eu gosto disso. Eu gosto de como me sinto com essa pessoa. E eu sabia que ele já tinha tido muitos relacionamentos anteriores. Mas eu estava tentando não desmerecer isso e só pensar, ok, talvez essa pessoa realmente goste de mim e queira ficar comigo. E eu meio que só fui nevando e aproveitando. E a gente foi morar junto muito rápido. A gente já começou a falar, nem tanto sobre casamento, mas meio que dando a entender, e até falando sobre ter filhos numa fase bem inicial do nosso relacionamento, tipo com uns 2 meses. E pra mim, eu pensei, isso é um território assustador, porque eu meio que já tinha desistido de ter filhos. Meu último relacionamento terminou quando eu tinha 38 anos. Eu estava meio que só saindo com pessoas e agora eu tinha 42. Eu pensava, não sei se isso vai acontecer de forma biológica. Mas ele meio que me fez pensar, ou nós dois juntos ficamos animados com essa ideia. E era tudo muito fantasioso, uma fantasia muito bonita. E eu simplesmente mergulhei de cabeça nisso. Eu me senti muito bem com isso nos primeiros meses. E aí as coisas meio que mudaram. Mudou? Então, 2 meses depois, vocês vão morar juntos. E logo depois disso, as coisas começam a desandar. É, talvez alguns meses depois disso. Então ele se mudou pra cá. Tipo, foi em maio, e aí em junho, julho, eu comecei a sentir que as coisas já não eram mais as mesmas. E a intimidade mudou. Nossa vida sexual era muito íntima, muito conectada. Também era a primeira vez que eu tinha esse tipo de relação sexual com alguém. E aí as coisas simplesmente mudaram. E eu tentei conversar com ele sobre isso. Tentei perguntar, tipo, o que tá acontecendo? E fui recebida com uma agressividade intensa, tipo, ah, a minha última namorada disse exatamente a mesma coisa. E você só não quer mais que eu transe com você. Então, tipo, um jeito de falar muito cruel com o qual eu não estava acostumada. E eu fiquei meio chocada com isso. E eu simplesmente não sabia que ele era tão difícil sempre que eu queria conversar sobre alguma coisa. Parecia sempre algo meio agressivo, meio que me descartando. E no fim das contas, tipo, por que você tá insistindo nisso? Tipo, para de tentar forçar isso. E era como se eu pensasse: "Você só tá sendo inseguro. Você é simplesmente", sabe? É problema seu. Sim, esse é o meu problema. E me diga uma coisa, dado que ele era um amigo em comum, ou que vocês tinham amigos em comum e que você sabia que ele os tinha, você era o que você chamou de padrão dele e nem de longe tão especial e escolhida assim? É. Você foi escolhido para executar o padrão mais uma vez. Tem. Você já conheceu ou conversou com mais alguém que conhecia ele? E já tinha namorado ele? Tipo, que já ficou com ele? Ou só conhecia ele? Sabe, esse tipo de informação em um círculo de amigos é algo que acaba sendo bastante compartilhado. Não quer dizer que você ouve e realmente escuta. Não, claro. E talvez eu também não tenha escutado. Quer dizer, algumas das coisas que aconteceram, ele meio que me contou um pouco. Então, uma das minhas, eu acho que ele era meio bom em esconder isso de alguns amigos dele. Mas na rede maior rolava muita conversa sobre isso. E preocupação. E na verdade, alguém procurou uma amiga nossa e pediu para ela me avisar para não confiar nele. Mas nunca me contaram porque foi bem na época em que meu pai morreu. Então todo mundo estava preocupado comigo e tentando me proteger, eu acho. Mas obviamente também com medo por mim. Porque também existem outras histórias sobre abuso físico por parte de ex-parceiras, algumas das quais ele me contou, no contexto do nosso relacionamento.
Então eu meio que pensei: "Ok, ele tá falando sobre isso. Talvez haja algo a aprender aí", ou algo do gênero. A morte do seu pai é uma grande perda? Sim, sim, sim. Então você acabou de sofrer duas grandes perdas em rápida sucessão. Sim. E acho que, independentemente das informações que sei sobre ele e de algumas coisas que descobri sobre meu ex, isso aconteceu muito depois do nosso término. Mas uma das coisas que comecei a sentir quando meu pai morreu foi uma verdadeira mudança. Parecia que ele estava com raiva e agressivo comigo. É. Ele sentia que não tinha tempo para si mesmo, porque morávamos juntos. E foi no dia seguinte à morte do meu pai. Eu simplesmente não entendia quem era a pessoa com quem eu estava. Sabe, eu pensava: "Quem? Quem é você?". Tipo, você me disse que queria cuidar de mim, que a gente queria cuidar um do outro. E aqui tô eu, passando pela pior situação da minha vida. E você tá reclamando de não ter tempo sozinho e gritando comigo. E também ele era fisicamente agressivo consigo mesmo quando eu ainda estava com raiva dele e ainda magoada pelo jeito que ele estava agindo. Ele literalmente se machucava e se odiava, tipo batendo na própria cabeça, batendo a cabeça na mesa e saindo furioso. E aí, 5 minutos depois, ele me mandava fotos nossas, ou uma música, ou algo assim, muito manipulador emocionalmente. Você usava essa palavra naquela época? Ou essa palavra precisou amadurecer até aparecer? Com certeza precisou amadurecer. Acho que eu entendi um pouco do que estava acontecendo na época, mas realmente não enxergava tudo. Eu também sei que o histórico dele é bem complicado. Ele teve muitas mortes na família. Ele vem de um ambiente abusivo. Ele teve uma vida horrível de várias maneiras. Então eu arrumei muitas desculpas para ele, eu acho. E isso dificultou para eu enxergar o que estava acontecendo enquanto acontecia. Você Tem uma compreensão relativamente clara do que estava acontecendo e com quem você estava. E você sabe que não é pessoal. Quero dizer, tô falando de forma simples, mas às vezes há um certo alívio em saber que não era comigo. Poderia ser qualquer pessoa e a história seria a mesma. Mas às vezes a gente quer tanto se sentir especial que preferimos pensar que é com a gente e acabamos mimando totalmente nosso senso de autoestima. Mas pelo menos somos os protagonistas da história e não meros coadjuvantes. fina? Digo isso com cuidado porque você está tentando compreendê-lo. Você tenta arranjar desculpas para ele. Você tenta ser empático com ele. Você tenta explicar o comportamento atual dele com base no histórico passado, como se fosse uma linha reta. Existem muitas pessoas com vidas difíceis que acabam sendo carinhosas e atenciosas e nem de longe tão egoístas ou completamente descontroladas só porque o outro não está totalmente focado nelas. E o convite que eu faço para você é para que sinta o luto e a perda de a sua vida não ter seguido o caminho que você imaginava, mas sem colocar essa culpa em você. Existe uma tentativa tão grande de culpar, sabe? Porque a gente realmente acha que está no controle do destino. Nós acreditamos nessa ideia de que tudo está sob nosso controle e que você constrói sua vida. E em parte isso é verdade, mas existem circunstâncias e existe aquele grande desconhecido chamado vida, sabe? A doença do seu pai, a morte do seu pai. Você era próximo dele? É complicado. Tô perto. Ele sempre esteve presente na minha vida. Grande. Presença, mas ele é uma pessoa complexa, uma presença na minha vida. E a forma como eu me sinto em relação a ele, isso, sabe, claro, quer dizer, não é tão óbvio, mas realmente reflete muitas das coisas que tenho nos meus relacionamentos com homens. Como afim? Só a minha sensibilidade em relação aos níveis de afeto. Ele não era uma pessoa muito carinhosa. Ele estava sempre dizendo para os outros o quanto tinha orgulho de mim e o quanto me amava, mas eu Isso nunca na frente. nunca ouvi isso diretamente. Pra mim era tipo: "Ah, tá, tudo bem. Você fez isso, tanto faz". Isso me lembrou muito outros relacionamentos que tive, em que a pessoa pode ser muito generosa e falar para os outros,
mas quando se trata de mim, ela tem dificuldade. Sabe, eu também era aquela que sempre cutucava meu pai, no sentido de apontar as coisas que eu achava que ele não estava fazendo certo e com as quais eu não concordava. E eu sempre fui a que falava com ele e o desafiava. E acho que ninguém na minha família gostou disso. Tipo, eles simplesmente disseram: você devia ficar quieto, sabe? Por quê? Por que você deveria ficar em silêncio? Porque ele era um homem raivoso. E eu acho que meus irmãos eram. Eles perceberam que você estava perseguindo ele. Sim, e acho que eu tinha uma pequena barreira de proteção por ser menina. Meus irmãos não sentiram isso. Eles não quiseram lidar. Não acho que tivessem proteção da mesma forma. Sim. Quantos irmãos? É. Você é um número? Quatro, três irmãos mais velhos. Irmãos. Vendo? E há mais alguém? Não. Apenas meus três irmãos mais velhos, minha mãe e meu pai. E a mãe e o pai? Eles estiveram juntos até que N morreu. Quer dizer, eles se separaram por um tempo. Ena traiu em certo momento. Não sei. É difícil porque eu sempre vi meu pai como uma pessoa muito fraca, por quem eu simplesmente não tenho respeito. Mas ele também sempre teve meio que presente o tempo todo. E eu acho que minha mãe o amava. Quer dizer, eu não sei, sabe? Tipo, eu sei que ela o amava e ela deu muito por ele, mas ele realmente não foi um bom pai. Também não sei se ele foi o melhor parceiro, mas acho que ela ficou com ele por muitos motivos. E quando você diz que ele não era um bom pai, o que você quer dizer com isso? Acho que meu pai tinha muita imaturidade emocional. Acho que foi assim. O pai dele morreu quando ele tinha 12 anos e ele virou o responsável pelos irmãos. E ele ficou meio que uma pessoa raivosa. Ele era explosivo. Não conseguia realmente expressar amor e emoção de um jeito adequado. Tipo, eu nunca consegui realmente conversar com ele sobre o que eu pensava ou sentia. Eu via outras mulheres, amigas minhas, que tinham uma relação com o pai em que se sentiam apoiadas, amadas e cuidadas. E eu raramente senti isso com meu pai. Tiveram alguns momentos, mas eram tão raros e espaçados que eu acabava me sentindo meio negligenciada por ele. E eu sentia que eu despertava muito a raiva dele. E acho que ele era muito reativo a isso o tempo todo. Então ele era um pai bem agressivo, bebia muito, era um grande bebedor, e eu achava muito difícil conviver com isso, porque ele só falava de si mesmo o tempo todo, não conseguia ouvir os outros, mas na verdade, o que eu mais percebia era o quanto ele provavelmente era uma pessoa triste. Então foi aí que se aprendeu a trazer uma camada extra de compreensão e empatia para a história por trás do comportamento, que você então usaria para tornar esse comportamento mais tolerável e talvez até mais aceitável para você mesma, tanto com seu pai quanto com o ex-namorado. Simples. E quanto ao anterior? Acho que sempre foi assim. Digo, até que ponto seu ex-namorado é um padrão para você? É verdade. Ele era diferente no sentido de que ainda era dissociado, desconectado e meio que não muito confiável, mas de um jeito diferente. Meu outro parceiro talvez também não fosse confiável e era medroso, e meio que se escondia de qualquer confronto. Ele também era assim, eu não costumava depender muito dele, mas, Agora você está falando sobre eles. enfim, Eu estou perguntando sobre o seu padrão. Sabe, o fator constante. nos. Todos os relacionamentos são você. E isso não é para apontar defeitos. Isso também serve para que você reconheça seu próprio campo minado, suas próprias sensibilidades, suas próprias vulnerabilidades, e para que você tenha a sensação de que há perdas. Não há como contornar isso. E a tristeza. Há um questionamento sobre si mesmo. Mas não é preciso se condenar a ponto de dizer não confio em ninguém. Eu não confio em mim mesma. Não faço ideia se algum dia nos encontraremos. A vida é um grande desconhecido e um oceano profundo no qual você não sabe necessariamente o que se esconde no fundo. Mas a atitude com que você se aventura nesse grande desconhecido tem algo a ver com o que você descobre. Sim, sim.
Então, se você entra lá dizendo que não tem nada, que não há nada ali, seus olhos não vão olhar com a mesma intensidade e a mesma curiosidade. E com a mesma vivacidade e a mesma capacidade de imaginar, do que se você entra lá e disser: "Foi uma má escolha, não foi um bom relacionamento. Era alguém que me seduziu completamente, me enredou e eu caí nessa, e eu amei isso, e na verdade eu ainda quero isso". Quero dizer, aquilo foi realmente incrível, mas eu quero isso de alguém para quem não seja só um tipo de atração e depois um laço. E da próxima vez que alguém quiser morar junto depois de 2 meses e alguém me prometeu o mundo, eu recebo, eu escuto, mas com uma dose saudável de ceticismo, uma dose saudável de curiosidade, de vamos ver aonde isso vai dar. De um saudável, sabe? Devagar, devagar, né? Sim. Então, onde está o padrão em você? Onde está o fator constante? Sim, eu estava conversando com minha terapeuta sobre isso mais cedo, sobre tentar entender quem eu sou nesses relacionamentos. E às vezes me pergunto, será que eu também sou a pessoa que traz uma dinâmica semelhante, mas simplesmente não me dou conta disso? Como? Talvez. Uma espécie de. Eu apoio totalmente essa ideia. Desejo envolvimento, mas me retraio no instante em que algo se torna difícil ou complicado, ou quando não sei o que fazer com isso. E tipo, eu não consigo lidar com isso. E eu, Há um ponto de interrogação ou uma descrição? acho que são as 2 coisas, porque eu não sei. Tipo, durante muito tempo eu pensei: "Bem, eu não sou afim, eu não tenho medo de conversar", e realmente não tenho, mas acho que existia uma dinâmica no meu relacionamento de longo prazo, em que eu acho que era eu quem era mais distante, irritada e frustrada. E eu meio que descontava muitas coisas nele, mas sempre achei que era porque ele estava, sabe, fazendo coisas para me irritar. Mas eu não olhava para mim mesma, sabe? Então, eu realmente percebi muito essa dinâmica e tentei me entender bastante, entender quem eu era com ele e por que ele talvez tenha se sentido assim. Sentido do jeito que sentiu, sabe? Eu ainda tô tentando entender isso, pra ser sincera. E eu acho que talvez o que eu fiz foi ir pro outro extremo, porque eu via essa outra pessoa como alguém que não tinha medo de estar comigo e simplesmente dizia: "Estou totalmente comprometido, estou fazendo tudo isso". Mas aí eu acabei não me entregando por completo ali. Eu meio que não reconhecia quando as coisas não pareciam certas. E expressar isso, ou eu até expressava, mas quando encontrava alguma dificuldade, eu parava, sabe? Eu começava a me diminuir, a me comunicar menos, e de um jeito que eu via meu ex sendo comigo, sabe? Então eu tava, Então você já esteve dos 2 lados dessa mesma dinâmica. sim, E toda vez que você diz: "Eu sou assim por causa da outra pessoa", você responde: "Eu sou assim por sua causa". Você também pode dizer que é assim Fionandide. porque os relacionamentos têm o formato de um 8. Sim. Quanto mais eu me afasto, mais ainda você meu, diga o quê? Acho que quanto mais eu me isolava, mais ainda assim, queria muitas coisas ao mesmo tempo. Não sei. Como isso se manifesta? Como isso aparece quando você se afasta, mas ainda quer muito? Quero dizer, você faz parecer que está tudo bem, tudo certo, não preciso de nada. Mas por baixo disso, se você fosse bem detalhista sobre isso, sabe, os relacionamentos São? vividos nos detalhes. Sim, com certeza. Eu sempre imagino, se eu fosse uma câmera na parede, o que eu estaria vendo aqui? Como isso se desenrola para você? Você está descrevendo uma dinâmica muito enraizada com seu pai. Você não mencionou sua mãe em nenhum momento. Mas com seu pai, sabe, você é a filha da casa. Você é a quarta. Você tem uma certa liberdade que seus irmãos não têm. Você quer a atenção dele. Você quer o carinho dele. Mas na prática, você aprende a se tornar tão distante quanto ele. Assim, se você não recebe atenção ou carinho, ele nem vai perceber,
porque na verdade você está agindo como ele espera que você haja. Sim. Se alguém te observa de fora, o que vê é uma pessoa muito distante, bastante reservada e talvez até mesmo evitativa, exatamente como ele. Se eu fizer uma análise e olhar para dentro, vejo alguém que anseia, que deseja ardentemente, que adoraria saber o que ela significa para ele, que adoraria se aproximar dele, mas ela não lhe diz isso e ele também não sabe. E uma parte dela não lhe conta, porque ela acha que não conseguiria, porque ela não pensa Claro. capaz disso. Mas Ela continua a ter esperança. Assim, existe um interior e existe um exterior. E há aquilo que ela demonstra com base no que ela acha que ele consegue suportar. é, Essa é a figura em forma de 8. Como você se sente em relação ao que acabei de descrever? quer dizer, parece. Exatamente. Eu diria que também tem um jeito de colocar um sorriso nisso tudo, de ainda estar, sabe, retraído, parecendo meio desconectado e indisponível, mas também talvez sendo passivo-agressivo com a pessoa, tipo, não dizendo como me sinto, ou tendo que bolar a maneira mais elaborada. Cenário para garantir que eu expresse para eles de uma forma que eles possam lidar, que eles possam administrar, como se eu tivesse que controlar o cenário. E penso em momentos assim com meu ex. Então você precisa embalá-lo. Tenho que embalá-lo com muito, muito cuidado. Você embala o produto e, ao mesmo tempo, se ressente de ter que embalá-lo. Sim, sim, Então você está apresentando isso com um sorriso, mas, na verdade, seus dentes gostariam de morder. sim, exatamente. Sinto muita raiva por ter que me esforçar tanto para iniciar uma conversa com alguém de uma forma que não a irrite. Mas não sei como fazer de outra forma porque já tentei outros métodos, ou talvez já tenha tentado. Eu não me esforcei o suficiente, mas parece que cheguei a um ponto de ebulição. É como se eu me afastasse. E às vezes eu já fiz isso em amizades, sabe? Quando me sinto talvez magoada por elas ou não sei como lidar com o que tô sentindo. Então eu meio que me fecho e aí fico cada vez mais frustrada e começo a girar em círculos, pensando demais e sentindo que, bom, elas não se importam comigo. Essa pessoa realmente não me ama. Essa pessoa realmente não quer me conhecer. E se eu quiser contar para elas como me senti no meu relacionamento com elas? Eu preciso ser muito incrivelmente cuidadosa com a forma como vou falar isso para elas. Mas às vezes eu só quero ser bem direta e honesta. Mas eu não faço isso, fico com medo de, sabe, estragar tudo com as pessoas. Então eu pensei, não posso fazer isso. Preciso pensar bem sobre isso, dedicar um tempo para processar a situação, o que não é de todo ruim. Mas às vezes sinto que nem sempre é a coisa mais verdadeira do mundo. Certo. O que aconteceria se você lhes contasse o que sente de uma forma mais sincera e sem filtros? Você tem medo da sua raiva? Você acha que eles iriam embora? Eles provariam para você que realmente não se importam? Provavelmente. E você tem que investir tudo constantemente em cosméticos? Mas aí você se ressente do fato de ter que perder tanto da sua autenticidade para preservar seu apego, a ponto de. É como se eles gostassem de você, mas de quem eles gostam mesmo? Sim. Eles gostam de uma versão sua que não conhecem, pois você não consegue dizer o que sente. Sim, exatamente. Existe alguma pessoa neste momento em que você esteja vivenciando exatamente essa dinâmica? Sim, quer dizer, eu me senti assim com meus amigos. Às vezes, sinto que nem sempre consigo ser eu mesma. Quer dizer, depois de tudo isso que aconteceu, eu fiquei muito, muito, muito mal. E eu tive muitos pensamentos horríveis. E às vezes eu sentia vontade de ser honesto com aquelas pessoas assustadas e fazê-las recuar. E eu me senti isolado. Então, tenho um receio de que, sendo bem sincera, acabe frustrando as pessoas. Ou assustar? Pessoas ou assustar as pessoas.
E recentemente tive uma dinâmica com, não sei se é exatamente a mesma, mas esse cara com quem eu meio que comecei a conversar e passar por isso com os amigos foi muito intenso. Fui visitá-lo e passei um tempo com ele. E então tudo mudou muito rapidamente. Eu tinha minhas reservas no início, quando